pensando, mas eu sim, mas não, nem todo mundo. O pastor não. O pastor é igualzinho a você, não muda nada. Nada. A única coisa que muda, o pastor é pastor, mas é crente igual a todo crente. Todos nós, por vezes, temos dúvidas. Até mesmo se eu sou alguém que faz minhas devocionais diariamente, que seria o correto e algo assim que me ajuda na minha fé, faz com que eu seja agradecido a Deus pela vida, ainda assim eu vou ler uma parte, poxa vida, mas será que é mesmo assim? Será que funciona mesmo dessa forma? Então nós passamos por essas crises. Podemos confiar plenamente na Bíblia? A resposta para a pergunta do título é sim. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Opa, isso é maravilhoso. Eu posso confiar na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Mas como que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela não foi escrita por homens. Se você responder que confia na Bíblia com a palavra de Deus pela fé, você não está errado. E eu, que também sou crente, entendo perfeitamente qual a resposta. Se eu ouvir essa resposta de você, não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a prova? Pela fé. Para mim está suficiente, porque eu sou crente, eu entendo isso, eu tenho o mesmo Espírito que você tem, o mesmo Espírito Santo que você tem. O Espírito Santo de Deus comunica com o nosso espírito, com a nossa alma, que a Bíblia é a palavra de Deus. O mesmo Espírito que você tem, eu tenho, então para mim é suficiente essa resposta. Mas ainda assim é uma resposta simplista para uma pergunta complexa. E que não faz nenhum sentido aos descrentes. Você responda assim aos descrentes. Eu responder assim ao irmão Klaus, tranquilo, ele é filho de Deus também, ele tem Espírito Santo, ele vai entender perfeitamente. Para ele está suficiente ouvir uma resposta de mim, que também sou filho de Deus. Mas responda assim para um descrente. Não vai fazer nenhum sentido para ele. Porque eles não podem entender essa resposta, porque eles estão em desvantagem em relação aos filhos de Deus. Neles não habita o Espírito Santo, que confirma na mente dos crentes que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. E que esse Espírito Santo dá aos crentes segurança para confiar nela plenamente para a sua vida. Então, não tem como você responder para um descrente assim, sim, dessa forma simplista, porque ele vai entrar em parafuso. Que fé? Como assim? Eu não estou entendendo nada. Não vale nada para ele, na verdade. Ele não entende, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então, ele não sabe o que está acontecendo. Agora, Romanos 8,16 diz lá assim: o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito, à nossa alma, que nós somos filhos de Deus. Então, o descrente está ou não está em desvantagem? Está em desvantagem. Então, nós estamos numa tremenda vantagem. E não devemos nos orgulhar por isso, é claro. É claro que dá vontade às vezes. Porque geralmente muitos deles são prepotentes, né? Alguns deles. Mas nós já estivemos do outro lado, nós já estivemos daquele lado sem Espírito Santo, em desvantagem. Mas então há outras respostas bíblicas para os incrédulos que estão nessa desvantagem? Sim. Vamos ler 3 versículos aqui. 2 Timóteo 3,16 é o primeiro. Vocês querem abrir para lá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar 3 versículos. Quem pode ler 2 Timóteo 3,16? Irmão Mateus, Sara, então, 2 Pedro 1,21.
1:21. Pode colocar aqui. Então. E pastor Alex, então, 1 Coríntios 2:13. Todos pegaram? Então, 2 Timóteo 3:16, 2 Pedro 1:21 e 1 Coríntios 2:13. Então eu vou ouvir na tradução que vocês têm aí, depois eu vou ler outra tradução também, tá bom? Você pode ler, Mateus, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Então, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então guarda essa palavrinha, inspirada. Agora, sabe. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falavam da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ok. Então ali diz assim, ó, pois jamais qualquer profecia ou a profecia, a palavra lá no original, a profecia é mensagem inspirada, tá? Mensagem inspirada. Então o do Mateus, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, de Gênesis ao Apocalipse. Agora, 1 Pedro, jamais a profecia, jamais a mensagem inspirada, agora está falando, ó, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. E toda a Bíblia que foi inspirada por Deus não teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, ou seja, liderados ou conduzidos pelo Espírito Santo. Agora, pastor Alex. 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha agora que interessante. Sobre isso também pregamos, né? Não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas ou ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, o Espírito Santo nos ajuda a interpretar as verdades espirituais para quem? Para os que são espirituais. Então, como você vai responder espiritualmente para aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo? Então, eu quero, com esse estudo aqui, ajudar você em dois sentidos. Você ter mais confiança, ou seja, você ter confiança plena que a Bíblia é a palavra de Deus e que você pode confiar nela. Tá? É claro que recentemente eu ouvi de alguém que estava um pouco desiludida com a Bíblia, mas eu expliquei para essa pessoa, ela vem de um outro grupo. Eu disse, mas acontece que a Bíblia que você está desiludida não é a palavra de Deus. A Bíblia que você está desiludida é os ensinamentos que não estão na palavra de Deus ou que foram extraídos da palavra de Deus de forma errada. E daí você vai se iludir mesmo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus mesmo, a gente não se ilude com ela. O Filho de Deus não se ilude com ela. Mas ela veio de um movimento em que partes da Bíblia foram ensinadas de forma errada. E não funciona mesmo. Não vai funcionar. Vamos pegar um exemplo? Teologia da prosperidade, quarta onda do movimento pentecostal. Não é bíblico, não está lá na Bíblia. Você não é uma pessoa abençoada se você é rica e tem tudo nesse mundo material. Não. E os nossos irmãos que sofrem nas questões econômicas em países também de perseguição, como que faz com eles, né? Então, esse é uma das características. E daí a pessoa, ela fica magoada com Deus e não confia na Bíblia porque a teologia da prosperidade não funcionou na vida dela. Mas é claro que não está lá na Bíblia e nem vem da parte de Deus. Então, em 2 Timóteo 3,16,
a palavra inspirada se refere à comunicação divina. Na Bíblia Vulgata Latina significa soprado por Deus. Esse é o significado, foi soprado por Deus. E essa palavra enfatiza a exalação ou a expiração de Deus. Então, olha, ou sinta, melhor, o perfume que exala daquela flor, uma flor bem cheirosa, daquela planta, né? Às vezes alguns irmãos vão lá atrás na minha horta, lá tem umas plantas bem cheirosas, né? A mirra lá que cheira, é forte o perfume dela. Então está exalando daquela planta um odor forte. A palavra de Deus, então, tem esse sentido de ser exalado de Deus, ser exalada de Deus, ou expirada de Deus. A inspiração é o inspirado, soprado por Deus. E para expirar é necessário antes inspirar. Então, inspirar e expirar. Isso não significa que é algo que se origina fora de Deus, de algum lugar, para dentro dele, e depois ele inspirou em homens santos que escreveram a Bíblia. Não significa isso. Essa palavra técnica, teológica e do original da Bíblia, significa que é como se Deus enchesse o pulmão dele, mas isso vem dele mesmo, não é algo que vem de fora. Por exemplo, aqui eu estou expirando, né? Então, inspirando o ar que está fora, está lá dentro agora, e agora eu vou expirar, soprar, exalar. Isso não significa que a palavra de Deus estava fora dele, ele expirou a ela, e depois inspirou em homens santos que chegou até nós por forma escrita. Não significa isso. Significa apenas que Deus, como se Deus tivesse enchido os seus pulmões e expirado a sua palavra em homens santos. Então é algo que se origina em Deus, é a palavra de Deus, é exalado dele. Ou melhor, ele inspirou em homens santos que escreveram a Bíblia. E nós vemos o versículo, então traga esses versículos aqui, se você precisar responder a um incrédulo, Se você tiver que responder para um crente, não precisa de nada, é só pela fé. Agora, um incrédulo, você guarda esse versículo, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 21 e 2 Coríntios 2,13. 2 Pedro, então eu coloquei na sequência aqui, toda a escritura de Deus é inspirada por Deus. 2 Pedro 21. E toda essa escritura, que é inspirada por Deus, não teve origem, quer dizer, na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E depois o 1 Coríntios, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Ele está na sequência certinho ali. Ennis colocou da seguinte forma: expiração poderia ser mais precisa desde que enfatiza que as escrituras são o produto do sopro de Deus. Então, que a palavra de Deus, o que nós temos aqui, o que eu tenho aqui é a palavra de Deus preservada, que chegou até mim preservada dos originais. E aí é outra história, Eu não vou entrar nessa questão da preservação. O que eu estou trazendo para os irmãos aqui hoje é só inspiração, porque dentro da teologia sistemática existem, acho que são 10 doutrinas. Uma delas é a bibliologia, a doutrina da Bíblia. E dentro da doutrina da Bíblia existem várias subseções. Uma delas é a inspiração, outra delas é a preservação e assim por diante. Eu estou falando só de inspiração agora, nesse momento, mas ela foi preservada dos originais, essa Bíblia aqui, que eu tenho, que você tem. E o que foi escrito aqui foi soprado por Deus a homens que ele escolheu. Ele escolheu alguns, soprou suas palavras neles, e eles então transmitiram em forma escrita
chegasse até nós. Então a Bíblia é a palavra de Deus que emanou dele por vontade própria. Deus foi bondoso, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos sem orientação, nós estávamos num labirinto, sem saber o norte. Então, Deus decidiu colocar a sua vontade, o seu norte, a sua orientação para o ser humano em forma escrita, demonstra muita bondade. Você já esteve numa situação de ver algum animal, algum inseto perdido assim, e teve que ajudar? Já viu aqueles filmes ou no YouTube, visões assim do alto, que as pessoas são perdidas, e você assistindo, você se coloca no lugar de quem? Daquele que está no controle de tudo, E você sabe, olha, mas é por ali, como é que eles não acham? Claro, eles estão lá num ponto, você está vendo de forma global, E o que acontece? E você pode ficar brincando, Os perdidos lá, eles ficam sofrendo. Deus foi muito bom conosco, que era essa situação que nós nos encontrávamos. Perdidos, sem saber o que fazer. Quem criou a vida foi Deus. Ele sabe como ela funciona de forma correta, de forma a termos vida com abundância, como ensina João 10, se não me engano. Então, tenha o devido respeito pela palavra de Deus, amor pela palavra de Deus e carinho por ela. Porque sem ela, você estaria inseguro nesse momento. Você estaria perdido. Eu e você estaríamos batendo cabeça como os incrédulos. Então não queira voltar atrás. Você tem um manual que lhe ajuda, que lhe dá segurança e conforto espiritual. Isso é maravilhoso. A inspiração não foi algo que teólogos impuseram à Bíblia. A própria Bíblia ensina a doutrina da inspiração. Nós vimos ali 2 versículos, 1 Pedro 21 e 2 Timóteo 3,16, fala de inspiração. A única coisa que os teólogos fizeram é dar nomes teológicos e técnicos, só isso que eles fizeram, e estudar como que funcionava ali. Ou seja, eles deram nome aos bois, e estudaram, organizaram a doutrina, eles fizeram isso, mas ela é bíblica, está lá. Então a questão de que a Bíblia certifica dela mesma, porque assim, como que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Qual é a prova? Eu acabei de dar uma prova aqui para vocês. Ela certifica dela mesma. Ela diz assim: eu sou a palavra de Deus, eu sou a verdade, confie em mim. Agora, se eu, Rafael, vir e falar isso para vocês, se ia confiar plenamente em mim, confie em mim, pode passar pela ponte lá, confie em mim, vai dar certo. Você ia ficar assim, será? Não, eu já estou com 50 anos, já vivi um pouquinho aí, mas então tem irmãos que já viveram mais. Ia ficar meio assim ainda, Agora, se eu disser para você, olha, a palavra de Deus ensina assim, ia dar mais segurança para você ou não? Só que o que eu fiz é a mesma coisa que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus diz que ela se certifica, ela certifica a si mesma que ela é a palavra de Deus. Eu também fiz isso, eu me certifiquei que eu sou a verdade também. A palavra de Deus diz: eu sou a verdade, eu disse: eu sou a verdade. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não, mas a palavra de Deus é a verdade, pastor. Ah, mas por quê? Não, porque é a palavra de Deus. Mas como? Eu sei. É pela fé. Ah, mas você está conversando com o incrédulo. Não adianta falar isso para ele. Ele vai dizer assim: tá, mas eu vou me certificar em mim mesmo também. O que acontece? Lá no mundo incrédulo e ateísta, eles colocam a palavra de Deus no mesmo nível de autoridade deles.
ou até mais baixa. Na verdade, ele se coloca acima, a ciência ateísta, né? Esse que é o problema. Então, assim, a questão de que a Bíblia certifica dela mesma pode receber uma crítica de falácia por ser um argumento circular. Eles, então, acusam a palavra de Deus, esse argumento de que a Bíblia certifica dela mesma como uma falácia, porque é um argumento circular. Eu já vou explicar um pouco sobre isso, tá? Não quero entrar agora. Mas nós temos 3 versículos. Já vou explicar o que é esse argumento circular aqui. Nós temos 3 versículos, os quais já citei acima, que falam da inspiração. Então a minha intenção com esse estudo é que você tenha mais segurança em confiar na palavra de Deus. E que você também tenha algumas respostas básicas para dar ou responder aos que duvidam, ou àqueles que lhe pedirem provas. Porque tem acontecido como sempre aconteceu. O mundo secular, o mundo científico, aqueles que têm entrado no mundo aí da faculdade, a sua fé tem sido atacada. Então muitos crentes, eles estão na igreja, eles estão nos cultos, mas eles estão com dúvidas. Eles começaram a balançar. Outros nem é isso, outros é porque é tanto sofrimento, a vida está tão difícil que eles começam a balançar. Então, o meu maior objetivo com esse estudo não é nem você responder os incrédulos, porque quem converte não somos nós, tá? A gente só prega, mais nada. Eu não gosto daquelas igrejas desses pastores que forçam a conversão das pessoas. Não, isso é antibíblico, não está na Bíblia isso. O que está na Bíblia é eu prego, eu devo me esforçar para pregar, e aí eu oro ao Espírito Santo, ele que trabalha. Eu já preguei 10 vezes aquela pessoa, ela não aceita Cristo, porque não é você que converte ela, é o Espírito Santo. Então por que ela não se converte? Não sei, quando chegar no céu, pergunta ao Espírito Santo por que não converte aquela pessoa. Porque ele tem poder para isso. Mas eu preciso pregar. A Bíblia ensina, eu preciso pregar o Evangelho. Agora, 1 Pedro 3,15 diz assim: antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, ou santificai, tá? Estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. A Bíblia está falando isso. Eu preciso... beleza, então, se eu estou em comunidade com os irmãos e é pela fé, então não preciso me esforçar muito em aprender sobre como responder, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque eu digo que é pela fé, meu irmão vai aceitar, mas tem irmãos seus que estão na dúvida, que estão sendo atacados, e você precisa falar também, pregar o Evangelho para os incrédulos, porque a Bíblia ensina isso, você precisa pregar os incrédulos. Então você precisa santificar Cristo como o Senhor do seu coração e sempre ficar preparado para responder a qualquer pessoa que questionar quanto à sua fé. 1 Pedro 3,15 explica isso. Então, Paul Enns definiu inspiração da seguinte maneira: a superintendência do Espírito Santo sobre os escritores, em que mesmo que eles estivessem de acordo com seus próprios estilos e personalidades, o resultado foi a palavra de Deus escrita com autoridade, digna de confiança e livre de erro em seus originais. Agora, de onde ele tirou parte dessa definição? Lá em 1 Pedro 21, está lá. Jamais a profecia teve origem na vontade humana. Homens falaram da parte de Deus, ou homens santos, impelidos pelo Espírito Santo. Tirou daqui. E a outra parte que ele fala ali, quer ver? Ele diz assim: a superintendência do Espírito Santo sobre os escritores, em que mesmo que eles estivessem de acordo com seus próprios estilos e personalidades, o resultado foi a palavra de Deus escrita. De onde ele tirou que cada escritor, Deus ele não mexeu na personalidade, no estilo de cada escritor. Porque nós tivemos lá, Pedro foi escritor, vamos pegar no Novo Testamento, está velho também, Davi, Salomão, Pedro, Paulo, João.
Todos tinham a mesma personalidade? Não. Deus mudou? Não. Todos tinham o mesmo estilo? Não. Paulo era intelectual, estudou lá na Harvard no seu tempo. João e Pedro eram pescadores. A escrita deles você vê bem simples, a de Paulo mais rebuscada. Salomão, as poesias, Davi, então, poético. Deus não tirou o estilo, não mudou o estilo e a personalidade de nenhum deles. O que Deus fez foi colocar a sua palavra na vida daqueles homens santos que Ele escolheu, os santos escolhidos, para que ela fosse transformada em escrita e foi preservada até os dias de hoje. Isso é maravilhoso que Deus fez, isso é um milagre. Isso é um verdadeiro milagre. O que você tem todos os dias nas suas mãos é prova de milagre. Você tem milagre nas suas mãos. Então, o que eu quero afirmar com esses dois versículos aqui, que eu vou ler agora? Hebreus 6,18 e depois Tito 1,2. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, o autor de Hebreus está dizendo, foi proposto a nós algo futuro, e nós temos essa esperança, e Deus não pode mentir, então vai acontecer. E agora Tito 2 diz assim, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, então esperança do futuro, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, antes de existir o universo, de Deus criar o universo, não existia o universo. Não existia o planeta Terra, nem os outros planetas, nada, nem estrela, nada. Não existia nada. Deus já havia prometido a vida eterna àqueles que colocassem a fé nele, quando ele criasse então o universo. E o que os dois versículos têm de comum? Deus não pode mentir. É impossível Deus mentir. Deus não consegue mentir. Ele não pode, é impossível ele mentir. Nós mentimos, até depois de crentes, mas Deus não. Ele não faz isso. Então, o que eu quero afirmar com esses dois versículos? Que a palavra de Deus mostra que é impossível Deus mentir, ou até Deus não se enganar. Ele é onisciente e sabe de todas as coisas, de todas as complexidades e de todas as probabilidades. Deus sabe. Sendo assim, toda a Bíblia é a palavra de Deus, que foi soprada por Ele a homens santos que Ele escolheu, para que tais escrevessem o que o Senhor desejou. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, tá? A Bíblia é a palavra de Deus. Ou melhor, o homem é limitado em sua razão. O homem é limitado em sua ciência. E muitas verdades que precisamos saber são supralógicas. São além da lógica do homem, além dos limites que o homem consegue alcançar pela razão e ciência. Ou seja, estão em cima da nossa lógica, acima de nossa compreensão. Por isso Deus precisou soprar suas intenções e planos, pelo menos aquilo que era suficiente para sabermos sobre a vida presente, passada e futura, sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Porque senão nós não íamos alcançar. Nós estaríamos aqui hoje meio perdidos, meio como ignorantes assim. Por que eu estou cultuando aqui? Será mesmo que vai ter esse céu, essa eternidade? Será mesmo? Não, mas eu posso vir tendo certeza, eu sei para onde eu vou. Eu posso até ter medo da morte, se eu vou sentir dor ou não, mas eu tenho certeza que depois da morte eu estarei com meu Senhor no céu. Sem a palavra de Deus não teríamos capacidade para entender certas questões, principalmente depois que o pecado entrou no mundo. O pecado deteriorou nossa capacidade de raciocínio original, ou seja, o pecado tem feito isso durante os anos. Os primeiros homens tinham mais capacidade de raciocínio do que os homens desta era, porque o pecado tem destruído esta capacidade com o passar dos anos. Na verdade, toda a tecnologia e ciência que temos hoje é um acúmulo de raciocínio do passado, porque os primeiros não tinham nada, eles tiveram que descobrir. Nós pegamos o que eles já descobriram, todo o esforço deles, e continuamos, só isso. Os primeiros não tinham nada.
perfeito. Então a Bíblia, ela é um tipo de manual para vivermos bem a vida. Deus criou a vida nesse mundo, criou o futuro. E Ele escreveu o manual de como viver bem essa vida. Ele escreveu através de homens escolhidos por Ele. Aqueles que se recusam a usar esse manual acabam se dando mal. E a Bíblia, ela não é como um manual técnico. Eu não gosto muito dessa palavra manual, tá? Mas eu vou usar isso porque eu penso que eu entendi melhor, acho que você vai entender melhor. A Bíblia é um manual, mas não é um manual técnico. Qual a diferença? Um manual técnico você encontra passo a passo, não é assim? Você compra lá, agora, final do ano, vou gastar meu 10º com uma TV, né, maior que a minha casa. Eu estou sendo aqui. Ok, deixa quieto, vamos lá. Então, e daí eu tenho um manual técnico da TV. E eu estou ansioso, eu vou lá e ligo de qualquer jeito, queimou. Não, vou seguir o manual técnico. O manual técnico diz lá, passo a passo, não é verdade? Você tem que seguir, siga o passo 1, não pule para o 3, ou 2. O que o manual técnico diz? Eu lembro quando trabalhava na parte de engenharia mecânica, né? Eu tinha que fazer manuais, não gostava, mas você tinha que colocar os mínimos detalhes, você tinha que colocar todos os Cs, todos os porém. Se acontecer A, faz B. Se acontecer B, faz C. Se acontecer Z, faz Y. Tinha lá um monte, se acontecer assim, se não funcionar assim, tinha um monte. Tem assim na Bíblia? Não tem. O máximo que você vai encontrar na Bíblia é Levítico, que era para o povo de Israel. Lembra ali que nós estamos estudando Levítico? Era detalhado, né? Como desmontar o tabernáculo, montar as cores, como fazer oferta. Os irmãos viram aqui que era tudo nos mínimos detalhes. No Velho Testamento você vai encontrar algumas coisas nos mínimos detalhes, mas nem tudo. Você não vai encontrar assim para tudo. Porque a Bíblia é principalmente um manual de princípios, não um manual técnico, de passo a passo. Agora, nós gostaríamos que ela fosse um manual técnico, porque nós somos seres inseguros, temos medo de tomar decisões. Por exemplo, a Bíblia dá um mandamento. Nós, como crentes, não só como crentes, esse mandamento vale para os incrédulos também, tá? Não devemos roubar. Não tem um mandamento na Bíblia? Não devemos roubar? É um mandamento, certo? E no Novo Testamento, no tempo da graça, se um irmão cometer esse pecado, tal deve ser tratado com aconselhamento e disciplina. Nós encontramos na Bíblia? Encontramos, mas você não vai encontrar essa palavra disciplina num versículo. Você vai ter que estudar o contexto da igreja de 1 Coríntios e 2, a igreja de Corinto. Daí você vai encontrar a prática da disciplina lá. Você não vai encontrar um versículo. Esse é o problema dos crentes. Nós temos segurança, nós queremos, não, tem que ter um versículo, senão. Por que nós fizemos isso? Porque nós somos inseguros. E nós somos inseguros muitas vezes porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Nós somos inseguros muitas vezes porque nós não temos vida devocional com Deus. E aí a gente quer encontrar no manual técnico, que não é técnico, de princípios, um versículo que fala direto isso. Leia as cartas de Corinto, vai encontrar lá. Aconselhamento, você vai encontrar. Caso a conclusão não seja positiva desse aconselhamento e disciplina, deve haver a exclusão da comunhão. Nós encontramos na carta. Não tem nenhum versículo na carta. Caso contrário, deve haver a restauração. Acho que todos vocês devem concordar comigo, vocês todos devem ter lido as cartas aos Coríntios. Mas a Bíblia não fala como deve ser feito esse aconselhamento. Fala? Ele tem que ser assim, assim, assado. Não diz que somente o pastor pode fazer. Fala? Não. Não fala quanto tempo de aconselhamento. Fala? Não. Nem o tempo de disciplina, não. Mas nós queremos padronizar, né? É só esse que pode fazer aconselhamento. Para todos esses pecados a disciplina tem que ser de tantos anos, né? Tem que falar só isso no aconselhamento. Eu, como pastor, no início dos meus aconselhamentos, eu preparava lá o script. Depois eu descobri, não é assim. Para cada um é diferente.
não mostra o tempo de disciplina, nem se a pastoral, nem o tempo da disciplina pastoral, a disciplina eclesiástica. Também não ensina como o conselheiro deve tratar se for um jovem que roubou, ou se for uma criança que roubou, ou se for um idoso que roubou. Não mostra como passar aos familiares sobre o erro de tal irmão. E não existe só uma família dentro de uma igreja, existem várias, cada família é diferente. E se for uma mulher que roubou e o marido é violento, não tem que falar. Você fala do dia da morte da mulher. A Bíblia fala, essas coisas não fala. Não diz como tratar se for um vício, o roubo, entre outros milhares de variáveis. Eu penso que se a Bíblia fosse um manual técnico, ela seria enorme e composta de muitos volumes. Bom, então como resolver essa questão? Ouça, primeira, eu quero terminar hoje, tá? Então depois eu dou mais tempo na escola dominical. Eu comecei um pouquinho mais atrasado também. Eu quero terminar. Então 1 Coríntios 7, 39 e 40 diz assim, ó. Esse versículo aqui, ó, é Paulo dando instruções sobre a viuvez e a solteirice, é assim que se fala? Solteirice? E ele diz no versículo 39, tá? 1 Coríntios 7. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, conquanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Aqui está a resposta. Eu não estou usando esse versículo para falar sobre o casamento aqui, eu estou usando esse versículo porque olha que interessante. A mulher, ela ficou viúva, o marido morreu, ficou viúva. E daí, Paulo diz assim, ó, ela está livre para casar com quem ela quiser, se for outro crente, se for incrédulo, não, se for crente. Daí Paulo diz assim, ó, mas eu penso que ela será mais feliz se ela permanecer viúva, não casar de novo. Porque ele diz, olha, em meu parecer, como diz bem no início do versículo 40, em outra tradução. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Mas é o parecer de Paulo, né? Ele está dizendo, ó, em meu parecer, segundo a minha opinião, isso, segundo a minha opinião, aqui, no meu parecer, opa, mas espera aí, então, Paulo não estava falando, escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, na minha opinião, no meu parecer, o que ele diz no final? Olha, na minha opinião é melhor que a mulher fique só, não case de novo. Mas eu penso que eu tenho o Espírito Santo de Deus para falar isso. Então, como resolver aquelas questões que a Bíblia não trata? Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, a igreja tem o Espírito Santo, a liderança tem o Espírito Santo, os pastores têm o Espírito Santo, os diáconos têm o Espírito Santo. E esse é um dos motivos que muitas vezes membros ficam bravos com a liderança do pastor. Ah, mas o pastor decidiu isso. Ah, mas o pastor decidiu aquilo. Ah, mas o diácono foi para aquele caminho. Teria que ser assim. Então vai vir um diácono, um pastor para ser do seu jeito, né? Porque com certeza você tem o Espírito Santo e ele vai guiar você também para a sua visão. Né? Aqui Paulo está falando sobre uma mulher que ficou viúva, dando sua opinião sobre o que tal deveria fazer, pois ele diz que ela pode se casar somente com um crente, mas que na opinião dele, ela seria mais feliz se permanecer sozinha até a volta do Senhor. E ele completa no final dizendo que ele pensa ter o Espírito Santo de Deus, ou seja, a sua opinião não é absurda, por ter o Espírito Santo que o guia em todas as suas decisões. Aqui está a chave. A igreja tem o Espírito Santo. A liderança de uma igreja tem o Espírito Santo. Os pastores têm o Espírito Santo. Isso não é uma licença para decisões autoritárias e nem para dar crédito a interesses particulares. A questão é que todo crente deveria se esforçar ao máximo para ser cheio do Espírito Santo, para quando precisar, e geralmente sempre está precisando, tomar decisões baseadas em sua espiritualidade. Mas como tomar decisões espirituais segundo os crentes vivem na carnalidade? Eu sou um crente, eu tenho o Espírito Santo, mas não sou cheio do Espírito Santo. E preciso tomar decisões. E
e vivo na carne, como que ela será? Contraditórias com a palavra de Deus. É por isso que pesa sobre a liderança de uma igreja, pastores e demais lideranças, o estarem em mais conexão com o Senhor, uma vida buscando mais a Deus, para que as suas decisões sejam guiadas pelo Espírito Santo, mesmo que eles pensem que não, às vezes, que elas sejam. Bom, então agora eu quero voltar para a última parte, que é o argumento circular, e terminar com essa parte. Então, argumento circular, conforme a ciência e a academia seculares, é o seguinte: é um tipo de falácia que consiste em justificar a conclusão que está sendo defendida usando a própria conclusão, com palavras um pouco diferentes. No argumento circular, nenhuma informação útil é acrescentada para sustentar a conclusão. Um raciocínio circular ocorre quando alguém tenta provar uma afirmação utilizando essa mesma afirmação como parte do argumento. É como se a pessoa estivesse dando voltas em círculos, sem apresentar um novo ponto de vista ou evidências adicionais. Ok, li rápido aqui. Basicamente é isso aqui, ó. Eu falo algo, tá? Sei lá, eu digo que aquele gasofiláceo é marrom, e como que eu provo isso? Eu provo isso com a minha palavra. Eu estou dizendo que ele é marrom. É mais ou menos isso. Eu digo o que ele é e eu provo com as minhas palavras que ele é. Você tem que acreditar nas palavras. Então é um argumento circular, em círculo. Não sei se o meu exemplo está bom aqui, mas é isso que a Bíblia está fazendo. A Bíblia diz: eu sou a palavra de Deus, e eu estou dizendo que Deus não mente. A Bíblia está comprovando ela mesma. Então, para a ciência e para a academia em geral, algo precisa ser acreditado por uma autoridade, por algo que é maior do que aquilo que está em análise de deferimento. Ou seja, aquilo está em análise de deferimento, e eu que fiz aquilo ali, aquele gasofiláceo, eu digo aquilo é um gasofiláceo, ele é marrom, é assim assado. Então tem que ter uma autoridade maior do que eu para definir ele, para dar crédito a ele, para dizer que ele é isso mesmo. Vocês podem confiar naquele gasofiláceo. Eu não posso fazer isso, porque eu é que criei e que fiz. Basicamente é assim para a ciência. Para A ser verdadeiro, a que já é uma autoridade estabelecida no assunto, deve dar o aval de que A é verdadeiro e deve ser aceito como tal. De certa forma, isso é bom na ciência, desde que haja justiça e honestidade. Mas não pode ser aplicado a Deus. Isso não pode ser aplicado a Deus, nem a sua palavra, pois essas questões são superiores à ciência e à razão humana, como na revelação especial que vocês têm em suas mãos, que é a inspiração da Bíblia com a palavra de Deus. Ou seja, não existe nada maior do que Deus e do que a sua palavra para aprová-la como verdadeira. Não existe. Nesse caso aqui, eu fiz o gasofiláceo, agora eu preciso da acreditação de vocês, por exemplo, que são maior autoridade como unidos do que eu, como igreja. Então vocês vão dizer: não, beleza, o gasofiláceo está lá na Bíblia, está escrito lá em Mateus, nós aprovamos, vamos seguir em frente. Para Deus não pode ser assim, porque não existe nada mais superior do que Ele, nada mais superior que a Bíblia. Quem pode aprovar a Deus e a Bíblia, se não existe algo maior do que Ele? Então, o próprio Deus precisa testificar de si mesmo. A Bíblia precisa testificar de si mesmo. João 8,18 diz assim: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus falando. Hebreus 6,13: pois quando Deus faz a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Lá em Gênesis, quando era feito um acordo entre duas pessoas, o que essas pessoas faziam? Eles cortavam um animal, não lembro lá em pedaços, eles cortavam um animal ao meio, e daí, vamos supor que eu e o Daniel vamos fazer um acordo. Então a gente pega um animal, corta ele ao meio e fica um corredor, e eu passo no meio daquele animal, e depois o Daniel passa também. E eu estou dizendo o seguinte: se eu não cumprir a minha palavra que eu estou jurando ao Daniel e vice-versa, que aconteça comigo o que aconteça igual esse animal. Né? E Deus fez uma promessa a Abraão, incondicional, onde só Abraão tinha que
só Deus passou no meio, porque Abraão não ia conseguir cumprir. Agora, não existia mais nada superior sobre Abraão, sobre Deus. Ele precisou chorar por ele mesmo. Então a conclusão, sim, foram homens que escreveram a Bíblia, mas não por vontade própria. Deus lhes deu as palavras pelo Espírito Santo, a doutrina da inspiração. Todas as palavras da Bíblia são plenamente confiáveis, porque ela é impossível de Deus mentir. E a Bíblia toda é verdadeira, sem erro, infalível em seus ensinamentos para a vida, porque ela, como maior autoridade do universo, testifica dela mesma. Então, para finalizar, a comunidade científica e acadêmica não aceita nada disso. Eles são ateus e se colocam numa posição de superioridade por controlar os pensamentos, a economia, etc. E dizem que nossa fé é porque não somos o que eles são e porque não temos o que eles têm. Ou seja, temos fé porque não temos o conforto deles. Sendo que a nossa fé é uma ferramenta de esperança, porque ao contrário deles, somos uns desesperançados. Mas essa acusação pode ser algo mais como um tal de fideísmo, né? Não temos nossa fé por não termos o que os outros têm, mas porque Deus a colocou em nossos corações. Essa nossa fé é maior que a razão, como ensina o fideísmo ensina isso. Mas nossa fé nunca contradiz a boa razão, a boa e honesta lógica, porque a nossa fé é baseada na confiança de um Deus supralógico. Então o que nós podemos dizer a eles é que nós apenas esperamos por aquele dia, que tudo será revelado, e haverá justiça, onde uns serão condenados e outros não. Não esperamos aquele dia por não termos o conforto e segurança que os ateus têm nesse mundo. Esperamos aquele dia porque a fé que temos foi colocada por Deus em nossos corações. Ela não se originou de nós. Também, eles dizem que falamos assim, sobre condenação, sobre justiça, como um apelo de ameaça. Eles dizem isso. Vocês estão nos ameaçando, querendo botar medo em nós. Alguns cristãos podem até agir assim, não só querendo ameaçar eles, mas querendo ameaçar suas ovelhas também. Mas eu não estou fazendo isso, pois não tenho interesse em convencê-los de nada, pois esse é um trabalho do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está os convencendo, não porque ele não tenha poder para fazer isso, porque eles dizem: você diz que não quer me convencer, que é o trabalho de Deus, mas Deus não está conseguindo. Não é que Deus não está conseguindo. Deus tem poder. Deus não está querendo. É diferente. Deus não quer convencê-lo. Olha, isso é terrível. Mesmo que a Bíblia diz que a salvação, que Deus providenciou a salvação para todos. Ouvir isso é algo que te deixa assim espantado. Ele escolheu fazer assim. Então, coitado deles, que aproveitam a sua segurança e o seu conforto enquanto estão nesse mundo. A única coisa que eu faço é esperar confiantemente por aquele dia. E nessa espera não vivo ansioso, mas feliz, porque o Senhor tem me abençoado, tem derramado a sua graça sobre a minha vida. Porque eu posso confiar plenamente na sua palavra, na Bíblia Sagrada, sem me preocupar com os que vivem o contrário. Amém?